Esse relato que eu vou te contar hoje ocorreu um período um pouco antes do Natal de 2020. Foi um fato que mexeu bastante comigo porque é um período do ano que a gente já se encontra mais reflexivo, é um período mais emocionante, principalmente no período que a gente estava vivendo com essa história da pandemia, e mais ainda porque é a história de um paciente que procurou a equipe médica já de posse de informação a respeito da sua doença e, embora tenha relatado que não tinha condições financeiras e muito menos plano de saúde, ele teve acesso a um material como esse que eu estou fazendo aqui para você e, de posse dessas informações, resolveu procurar uma equipe médica para ter um tratamento personalizado, um tratamento diferenciado. Como oftalmologista, isso mexe muito comigo e reforça o poder da informação, reforça o poder desse trabalho que a gente está desenvolvendo, de levar até você informação de qualidade para que você possa decidir, priorizar na sua vida, cuidar da saúde ocular. No caso desse paciente, que eu vou chamar aqui de Paulo, para proteger a identidade dele, ele fez toda uma programação e relatou à equipe médica que vinha sendo tratado em outros serviços, tanto públicos quanto particulares, e o seu problema da córnea não melhorava, ele não notava nenhuma evolução, já estava com apenas 5% de visão nesse olho, ou seja, já estava funcionalmente cego, né? Um rapaz jovem, de 32 anos, foi quando ele teve acesso a um conteúdo de qualidade, tomou conhecimento das principais opções de tratamento e que ele tinha uma chance de melhorar, de recuperar sua visão, e fez um propósito, se programou, conseguiu priorizar e ter acesso a uma equipe médica que conseguiu ajudá-lo com todas as técnicas de tratamento que a gente tem hoje dentro da oftalmologia. Se essa for a primeira vez que você assiste aos nossos conteúdos, meu nome é Marcos Massotti e eu acredito que a principal arma contra a cegueira é a informação. Os pilares aqui do nosso trabalho são baseados em diagnóstico precoce e o tratamento precoce. E isso só é possível através do acesso à informação. E esse é o motivo pelo qual nós resolvemos criar esse projeto na internet. Gerar conteúdo de qualidade de maneira gratuita para que você, de posse disso, possa buscar o melhor tratamento para o seu caso. Portanto, vamos começar aqui mais uma história para que outras pessoas possam aprender sobre esse assunto que o nosso personagem tinha e, de posse dessas informações, possam ter o acesso aos tratamentos, quais opções de tratamento existem para esse problema e para que possamos ajudar mais pessoas no combate à cegueira. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, amigos, familiares ou pessoas que você acha que vão se beneficiar com esse conteúdo. Me ajude a espalhar essas informações e seja mais um aliado nesse meu projeto de combate à cegueira. Vem comigo! A doença apresentada pelo nosso personagem, o Paulo, é chamada ceratocone. O ceratocone é uma doença da córnea, eu já falei isso em alguns vídeos anteriores. Se você ainda não assistiu, procure aqui abaixo no meu feed, você vai achar esses vídeos. Mas se você ainda não assistiu, a córnea é essa parte aqui, ó, do nosso olho, tá? Ela fica bem na frente do nosso olho, na frente da parte preta, e ela tem uma função muito específica. Ao meu ver, é uma das estruturas mais importantes do nosso olho, que é exercer o papel de uma lente, tá? Então aqui você pode ver que ela ocupa bem a frente do nosso olho, né? Fica na frente da íris e ela tem esse formato, ó, um formato de cúpula, tá vendo? Você consegue ver esse formato de cúpula e no ceratocone ela fica pontuda assim, como se fosse um cone. Eu vou compartilhar meus slides e vou te mostrar isso para que você possa entender melhor.
Então, o ceratocone é uma doença genética que afeta essa estrutura, que é a córnea, e faz com que ela fique pontuda, em formato de cone, e fique também irregular, distorcida. Então, uma lente danificada com formato totalmente comprometido não vai oferecer uma boa imagem, uma vez que a nossa córnea é a nossa principal lente do olho. As córneas normais, se você observar a maioria da população, elas têm uma curvatura que varia entre 38 e 44 até 45 graus, que a gente chama de dioptrias na oftalmologia. No ceratocone, essa córnea, além de ficar muito encurvada, ela às vezes chega a curvaturas de 60, 70 graus de curvatura. E isso faz com que o paciente fique muito míope, ele gera uma miopia muito grande e também a distorção da córnea vai gerar um problema chamado astigmatismo. Só que trata-se de um astigmatismo patológico e não é, na maioria das vezes, possível de se corrigir com óculos. Os pacientes com astigmatismos muito irregulares, ou seja, quando a córnea fica muito distorcida, o óculos não consegue corrigir. Porque cada parte da córnea vai ficar com um grau muito diferente. E o óculos geralmente tem um grau mais uniforme na lente, então ele não consegue dar essa correção diferente para cada ponto. Esse é o grande problema. Acompanha aqui comigo. Aqui, ó, toda essa área da frente do olho é a nossa córnea. Essa aqui já é uma córnea com ceratocone. Como você pode acompanhar aqui pelo meu cursor, você vai ver ela é bem pontuda, tá vendo? Você vê que ela forma como se fosse uma barriga. Então, essa já é uma córnea com ceratocone muito avançado. A gente quer pegar o diagnóstico muito mais cedo. Quando o Paulo chegou até a equipe médica, ele já tinha uma situação parecida com essa. E isso aqui já é um quadro avançado. O tratamento tem que ser cirúrgico. E eu vou te falar daqui para frente quais são as opções para cada estágio de cirurgia. Essa situação aqui, a córnea nesse estágio, com esse nível de distorção, vai gerar uma miopia muito alta, um astigmatismo muito alto e muito irregular. E isso não é possível de se corrigir com óculos. Eu vou te falar um pouquinho e vou te mostrar o que vem a ser o astigmatismo. Aqui você observa dois esquemas, duas figuras, né, de dois olhos, um normal e o outro com astigmatismo. Aqui, como você acompanha, é a frente do nosso olho e aqui atrás é o fundo do olho, onde a imagem vai chegar. A imagem, que a gente chama de luz, entra pela córnea, sofre um processo de convergência, passa também pelo cristalino e a combinação dessas duas lentes que nós temos, que é a córnea e o cristalino, vão convergir essa imagem até a retina e o ideal é que ela chegue aqui na retina em apenas um ponto focal, único e bem focalizado na retina. Aí você vai ter uma imagem bem formada. Aqui do lado direito, a mesma situação, a luz entra através da córnea, que deveria ter um poder de convergência adequado, em conjunto com o cristalino, deveria focalizar a imagem na retina. Mas aqui, como você pode ver, ela vai chegar até a retina desfocada, ou seja, apresentar um monte de pontos focais, 3, 10, até mais pontos focais. Então você vai ter uma imagem distorcida. Grande parte das vezes, se esse astigmatismo for muito irregular, ou seja, devido a uma irregularidade muito grande da córnea, nesse caso, por causa do ceratocone, isso não é possível de ser corrigido só com óculos. A gente tem que lançar mão de lentes de contato ou até mesmo cirurgias, para tentar regularizar o formato dessa córnea, a superfície da córnea, e desentortar essa córnea de alguma forma para deixar ela com um nível de regularidade suficiente para que você possa ter uma correção visual adequada. Aqui eu estou te mostrando o que uma pessoa com ceratocone enxerga mesmo de óculos.
Isso mesmo, uma pessoa com ceratocone já numa fase de moderada ou avançada, mesmo com óculos muito bem feito, vai ter uma imagem assim, distorcida, o que a gente chama de não ter uma visão útil. Isso precisa ser corrigido com outras formas de tratamento, além do óculos. Nós temos as lentes de contato especiais e também temos os procedimentos cirúrgicos que eu vou falar a seguir. No caso do Paulo, ele já apresentava um ceratocone bastante avançado. Como você pode ver aqui nesse exemplo, a córnea fica muito pontuda e muito irregular. Então, eu vou te mostrar alguns exames a seguir para você entender como é que a gente chegou nessa conclusão e você entender também qual tipo de tratamento que a equipe médica decidiu utilizar para o tratamento desse paciente. Como eu te falei anteriormente, após ter sido submetido ao exame trivial de oftalmologia, medida de acuidade visual, exame de grau, que é a refração, ter sido constatado que o Paulo tinha um astigmatismo muito alto, associado à miopia alta e que mesmo com óculos ele não melhorava, o diagnóstico mais provável era o ceratocone. Aqui eu já te mostrei a diferença de uma córnea normal e uma córnea com ceratocone avançado, que até mesmo a olho nu a gente consegue fazer o diagnóstico. Mas não é interessante pegar um ceratocone tão avançado assim, porque o nosso poder de reabilitação será menor. O ideal é que você pegue o ceratocone na fase subclínica. Então, o primeiro exame a que ele foi submetido foi a topografia de córnea, após o exame biomicroscópico e todos os exames de rotina, a equipe médica submeteu o Paulo à topografia de córnea. Esse daqui é o exame topográfico da córnea que vai mostrar o relevo da superfície da face anterior da córnea. Aqui a gente tem um exame topográfico mostrando todo o relevo da superfície da face anterior da córnea, em que a gente tem um astigmatismo regular, simétrico, que não é considerado doença. Aqui tem uma imagem que tenta simular um 3D, para que a gente veja isso realmente como um relevo. E eu consigo te mostrar aqui que o astigmatismo é igual, tá vendo? Ó, na parte de cima e na parte de baixo, é bastante parecido. Mesmo sem ser médico, oftalmologista, você consegue acompanhar isso comigo. Aqui nesse exame, a gente já observa uma córnea suspeita, embora o exame seja discretamente alterado, se não tiver muita experiência, passa desapercebido. Por quê? Olhando rapidamente, principalmente se for só topografia, que é um exame de superfície, a córnea está pouquíssimo irregular, tá vendo? Ó? Aqui embaixo, onde está mais amarelo, está mais encurvado. Aqui em cima, onde está puxando mais para o tom de verde, a córnea está mais plana. Isso configura um degrau, tá vendo? Aqui embaixo você já consegue ver no 3D, começando a formar um degrau, realmente uma discrepância de elevação e de curvatura, quando você observa a parte de baixo da córnea e a parte de cima. Tá vendo aqui, ó? É um ceratocone extremamente inicial, eu diria que é uma suspeita. Então aqui a gente tem que afastar causas, por exemplo, como olho seco e diversas outras causas que podem causar irregularidade na superfície da córnea. Aqui à direita a gente já vê um ceratocone bastante inicial. Essa é uma fase de detecção que a gente conseguiria tratar esse paciente e evitar que ele progrida para uma fase grave da doença, que a gente não gosta muito de receber pacientes graves, a gente quer que o paciente seja tratado precocemente. Esse é o pilar do nosso trabalho. Aqui embaixo no 3D você consegue ver nitidamente o desnível do relevo. Isso que o ceratocone faz. Além de aumentar a curvatura, ele gera um desnível da córnea, uma irregularidade severa. Como eu já te falei anteriormente em outros vídeos sobre ceratocone, esse equipamento aqui é o equipamento mais adequado, não só mais moderno, mais utilizado,
mas eu considero o exame mais adequado para o diagnóstico das doenças do segmento anterior. No caso do ceratocone, ele pode analisar, como vocês veem aqui, a córnea, que é a principal estrutura envolvida, de maneira frontal, pela frente, por trás e em 3D. Ele vai construir um mapa 3D da frente do olho. Tudo que fica aqui, ó, da parte preta para frente, ele vai analisar. E vai nos mostrar também dados estatísticos para comparar o seu caso com milhões de pessoas da mesma idade, com um grau parecido, para ver se você está dentro da faixa de diagnóstico para o ceratocone ou não. Aqui, curiosamente, ó, nessa imagem que está aqui, ilustrativa, a gente observa até mesmo a catarata, tá vendo? Ó, o cristalino está aqui. O ideal aqui nessa imagem é que ele ficasse todo pretinho. Aqui embaixo, essa bolinha branca que você está vendo aqui, é a catarata, que também está sendo diagnosticada pelo próprio Pentacam. Hoje nós estamos falando aqui do ceratocone, mas eu trouxe essa curiosidade. No caso do ceratocone, a gente vai avaliar essa estrutura, tá vendo? Aqui você está vendo um corte de perfil, mas esse aparelho mostra para a gente imagens em 3D. Então a gente consegue diferenciar o que é um astigmatismo, mesmo que ele seja irregular, de um ceratocone. Tem vários índices estatísticos e comparar você com as pessoas que têm um grau parecido e que têm o mesmo perfil, a mesma idade, para que a gente chegue no diagnóstico também, uma classificação de risco. Aqui a gente vê um dos mapas que o Pentacam nos fornece. Aqui a gente vê um astigmatismo que talvez mete medo no oftalmologista, porque a gente vê esses mapas vermelhos assim, o oftalmologista está acostumado a ficar com medo disso aqui. Opa, isso aqui deve ser ceratocone. Mas aí a gente avalia outros mapas, ó, mapa de espessura está dentro do normal, os mapas de elevação estão normais. Aqui é o outro mapa, também fornece imagens da face anterior da córnea, mas que a gente consegue diferenciar que isso aqui trata-se de um astigmatismo e não de um ceratocone. A gente fica bem seguro de fazer isso com essa tecnologia do Pentacam. Para o diagnóstico do ceratocone, isso aqui é fundamental. Lembrando que quando você tem um astigmatismo, por mais alto que ele seja, o tratamento pode ser isso aqui, ó, com óculos. Um simples óculos vai corrigir o seu grau e você vai ter uma visão nítida. Claro, o ideal seria ter uma visão boa sem óculos, mas não é tão difícil assim. Esse é um mapa do Pentacam de um paciente com ceratocone. Olha como é que está diferente, tá vendo? Ó? Você vê o mapa de curvaturas, aqui embaixo está de um jeito, ó, chega a 50 de curvatura, 50,6. E logo aqui acima já tem 45, 42. Quer dizer, uma córnea muito irregular. Aqui embaixo, ó, você vê que mesmo na curvatura tangencial está muito irregular. É um caso muito típico de ceratocone. Aqui a gente vê córnea com bastante afinamento, 517 é bem fina. E a elevação posterior mostra a córnea para a gente do avesso. Essa parte amarelinha aqui, ó, está alterada, é como se a córnea estivesse formando um buraquinho de dentro para fora. Às vezes o Pentacam nos mostra alterações na face posterior da córnea aqui, ó, muito antes de você conseguir visualizar essas alterações no mapa de superfície anterior. Por exemplo, numa topografia. Às vezes na topografia a gente fica na dúvida, a córnea é meio irregular, mas não é, parece, pode ser. Aí a gente lança a mão de dados, como o mapa paquimétrico, gráficos também de face posterior, de elevação posterior, e outros gráficos de risco, de avaliação de risco, que nos orienta bastante. Então é bastante esclarecedor e necessário fazer um check-up bem detalhado, não só do grau, da topografia, mas também do Pentacam, que é uma tomografia de córnea. Mais uma vez, aqui você pode ver da esquerda para a direita, ó, uma córnea normal, aqui
uma córnea já com ceratocone inicial. Aqui nessa posição você já tem um ceratocone moderado, seria um grau 3, por exemplo. E aqui na direita você tem um cone bem avançado. Aqui já é um tratamento cirúrgico, provavelmente. Aqui provavelmente óculos ou lente de contato talvez já não resolva, que era o caso do nosso personagem, o Paulo. Aqui nessa tela eu trouxe um resumo bem breve das classificações de ceratocone e mais ou menos que caminho a seguir. Aqui no lado esquerdo é um mapa de superfície de um ceratocone grau 1 ou inicial. Esses casos, o paciente tem aproximadamente 48 graus de curvatura, ele tem aproximadamente graus menores que 5, e a espessura da córnea ainda está razoável, em torno de 500 micra. Isso, geralmente, a gente trata com óculos. A gente não precisa operar esse paciente. Ou com lente de contato, ele vai alcançar, geralmente, uma visão com uma boa qualidade. No grau 2, as curvaturas já chegam a 53, já é uma córnea muito irregular, tá vendo? Ó, forma um degrau daqui de baixo para a parte de cima. Isso aqui praticamente inviabiliza o uso do óculos, porque o óculos tem um grau na lente inteira. E aqui a córnea dele tem diversos graus ao mesmo tempo. Se andar 1 milímetro para cima, o grau é outro. Então isso fica complicado. Aqui às vezes a gente tem que lançar a mão de lentes de contato específicas, sendo gelatinosas ou rígidas, para que ele alcance uma visão boa. E tem que ficar vigilante para esse paciente não piorar, mesmo em acompanhamento oftalmológico. Geralmente as córneas são mais finas, em torno de 400, 450 micra, e os graus já são mais altos, de 5, 8 ou mais. No ceratocone grau 3, a gente tem aqui um quadro mais grave, córneas com curvas bem mais altas, entre 53 e 55 de curvatura, e isso gera uma correção de grau extremamente alta e quase sempre fica muito ruim a visão com óculos. Você fica com a visão tortuosa, porque o grau aqui é 1, ó, 42 aqui nesse azulzinho e aqui 53, 55, forma um degrau muito grande. Aqui na direita você vê um ceratocone bem avançado, aqui praticamente impossível de correção com óculos, ou vai ser correção cirúrgica com anel intraestromal corneano, que é um anelzinho de acrílico, ou até mesmo possivelmente um transplante de córnea. A grande maioria, hoje em dia, a gente consegue corrigir com implante de anel corneano, ou anel de Ferrara. Aqui você vê, eles já têm miopias altíssimas, dificílimas de achar no exame de grau. Quase não dá para ver esse grau. Você coloca todo tipo de grau no aparelho, aqui no refrator, ó, que você vê atrás de mim, quase não vai dar resultado mesmo com óculos, o paciente geralmente não enxerga. Para os casos iniciais do ceratocone, como a gente vê aqui do lado esquerdo, ó, grau 1 e grau 2, o tratamento feito pode ser apenas um acompanhamento clínico, utilização de óculos, lente de contato. Mas isso não estabiliza a doença, o paciente ainda pode piorar, principalmente se tiver dos 15 aos 35 anos. Quando a gente tem uma comprovação clínica, que o paciente está piorando a visão, a curvatura, ou os mapas topográficos ou do Pentacam pioram, por exemplo, daqui do grau 1 para o grau 2, ou do grau 2 caminhando para o grau 3, a gente aplica um tratamento inovador, chamado crosslink. O crosslink endurece a córnea. A córnea no ceratocone é uma córnea frágil, molenga, ela pode deformar com facilidade. Aqui abaixo, ó, você pode observar que tem uma área da córnea mais fina, tá vendo? Essa área mais fina, ela é passível de deformação com muita facilidade. Quando a gente tem um limite maior do que 400 micra, um pouco maior de 400 micra, a gente pode aplicar essa técnica, que é um tratamento com um tipo de laser, um tipo de luz, que na presença de um medicamento específico chamado riboflavina,
que é um tipo de vitamina, essa luz aplicada durante 20 a 30 minutos vai fortalecer a córnea e vai endurecer essa córnea, aumentando a sua resistência e muitas vezes promovendo um aplanamento da córnea. Aqui, ó, uma boa parte dessa irregularidade, em alguns casos, ela regride com o crosslink. Hoje eu vi um paciente que foi submetido a crosslink há 6 meses e a córnea dele está muito mais plana. Chegava a 48, 49. Hoje ele está com 40, 42. O grau diminuiu e a córnea está mais plana, mais regular e, portanto, ele está enxergando bem melhor. Aqui eu estou te mostrando o olho de um paciente, aqui, ó, paciente com o olho aberto. Aqui é a córnea, né? Quando a gente pinga esse colírio amarelo, que é a riboflavina, e joga a luz do crosslink, a imagem é essa, tá vendo? Aqui o paciente está de olho aberto, o colírio anestésico é utilizado antes para que ele não sinta nada, e a gente joga essa luz que está vindo aqui de cima do aparelho durante 20 a 30 minutos nessa córnea. A energia dessa luz é calculada, é toda programada na máquina de acordo com o tempo de tratamento. E a gente primeiro pinga o colírio de riboflavina, deixa a córnea bem impregnada com essa vitamina e durante o procedimento a gente segue pingando, de acordo com os protocolos de tratamento. E depois de 30 minutos, entre 20 a 30 minutos, dependendo do equipamento, dependendo da programação, a gente coloca uma lente de contato terapêutica para servir de curativo e esse paciente vai para casa e não precisa nem ficar com o olho tampado. Quer dizer, um tratamento bem tranquilo de se fazer. E isso aqui, o crosslink, faz com que o paciente pare de evoluir o ceratocone e muitas vezes, como eu vi hoje, ele melhorou a curvatura da córnea, teve redução de curvatura, melhorou a regularidade da superfície da córnea e melhorou o grau, melhorou a qualidade de visão. Quer dizer, esse paciente saiu da fila do transplante, mas isso aqui só pode ser feito com casos precoces. Não adianta fazer tratamento de crosslink com a córnea muito deformada, porque ele tem um limite também para fazer efeito. Se a córnea já estiver extremamente deformada ou se for menor do que 400 micra, já é uma certa contraindicação ao tratamento. Claro, cada caso vai ter que ser avaliado pelo seu médico. Voltando aqui para a história do Paulo, que é o nosso paciente, nosso personagem aqui em questão, ele já estava entre o grau 3 e o grau 4, ou seja, ele já tinha um cone de moderado a avançado. No caso dele, o óculos não corrigiria, porque ele tinha uma córnea tão irregular que nenhuma lente de óculos era capaz de fazê-lo enxergar. Era difícil até mesmo detectar o grau que ele tinha. Ele tinha uma visão muito baixa, de 15 a 20% de visão. Aqui a diferença é que ele não tinha opacidade de córnea. Ó. Tá vendo? O grau 4 final geralmente já tem alguma opacidade de córnea. Nesse caso, só o transplante de córnea. Tem que trocar a córnea dele. No caso do Paulo, ele ainda tinha uma esperança. Ele tinha uma córnea com uma espessura relativamente suficiente, acima de 400 micra, e não tinha opacidade central. Não adiantava mais fazer crosslink, porque ele já estava numa fase em que o crosslink ia trazer pouco benefício, embora não fosse proibido fazer. A equipe médica, então, optou por um outro tratamento, que é o implante de segmentos de anel, que a gente aqui no Brasil conhece como anel de Ferrara, embora tenha outros fabricantes. E esse anel é um segmento de acrílico que é implantado na córnea para poder desentortar, para poder regularizar essa superfície aqui que eu estou te mostrando. Aqui, ó, como eu estou te mostrando, o anel é um segmentozinho de anel, tá vendo? Geralmente não é um anel completo, inteiriço. Ele pode ter vários tamanhos. Aqui é um anel de aproximadamente 160 de arco. Então a gente usa, na maioria das vezes, 2 segmentos,
Ou pode ser usado um segmento também, como você está vendo aqui. Está vendo o posicionamento dele na córnea? Ele fica dentro da parede da córnea, dentro do estroma da córnea. Quando você olha de frente, a imagem é essa, tá vendo? Ó, essas pontinhas aqui vão provocar um aplanamento da córnea central. Então essas pontinhas, elas exercem uma força sobre a córnea e com isso o centro da córnea vai ficar mais plano. Modificando a curvatura da córnea, ela vai ficar mais regular e o grau também vai diminuir. A qualidade de visão vai melhorar, porque o centro da córnea, ó, vai ficar todo regularizado. O tamanho dele é muito pequenininho, ele tem um diâmetro aqui de aproximadamente 5 milímetros ou 6 milímetros, que vai pegar essa região central da córnea, e a espessura varia de acordo com a espessura que o paciente tem. Às vezes o paciente tem uma córnea muito fina, você tem que diminuir a espessura do anel, aí o efeito já não vai ser tão bom. Se o paciente ainda tem uma córnea com uma espessura boa, a gente consegue implantar um anel mais grossinho, então ele vai exercer mais efeito. É uma técnica muito legal. No Brasil a gente tem representantes de peso para essa técnica. O Brasil, nesse caso, é exportador de tecnologia, né? Os cirurgiões brasileiros são de extremo gabarito e um dos principais nomes dessa técnica é o Dr. Paulo Ferrara, que é de Belo Horizonte, fantástico, extremamente competente e é a pessoa que tem mais orientado os oftalmologistas a respeito desse tratamento. Aqui, ó, você pode acompanhar comigo. Do lado esquerdo, a córnea com ceratocone grave, aqui após o anel, tá vendo? Ó, ocorre um aplanamento. Então, aqui o antes e o depois, a córnea pontuda antes da cirurgia, e aqui no meio e ao lado a córnea mais plana, com relevo mais regular após o tratamento do implante do anel corneano. Isso foi feito com o Paulo e ele melhorou muito. Ele voltou a ter uma visão útil e recuperou a maior parte da sua visão sem ter que passar pelo transplante de córnea. Essa imagem aqui é a imagem que todo oftalmologista gostaria de evitar, que é uma córnea submetida a transplante. Hoje em dia, o transplante de córnea, que é essa situação aqui, que vocês podem ver a córnea central, que é a córnea doadora, e aqui em volta é a córnea do paciente. Então é retirada todo o centro da córnea e a gente dá ponto, tá vendo? Para poder fixar essa córnea doadora na córnea antiga. Essa situação a gente quer muito evitar, a gente só usa isso hoje em dia para pacientes que passaram por todos os estágios sem nenhum acompanhamento ou perderam alguma fase do seu tratamento e por algum motivo não puderam estabilizar a doença ou até mesmo fazer o implante do anel corneano. E a desvantagem do transplante de córnea é que ele não tem uma duração eterna. A grande maioria dos transplantes, após 10 anos de cirurgia, podem começar a entrar em falência. Pode haver rejeição, porque é um tecido estranho para o organismo do paciente. Embora esse aqui está bonito, esse transplante, ainda está numa fase relativamente precoce, depois a gente retira os pontos. Não fica assim, não fica uma imagem tão marcante. Mas para você ter uma ideia de que é uma cirurgia grande para o olho, né? Uma vez você fez o transplante, você está sujeito a complicações. Geralmente os astigmatismos que ficam após o transplante são altos também, o paciente fica com grau alto. Às vezes a gente tem que fazer o implante de anel no transplante. Após algum tempo, se a córnea ainda continuar irregular, a gente ainda tem essa chance de colocar o anel dentro do transplante. Quer dizer, se às vezes você tem que fazer o anel depois do transplante, é melhor tentar fazer o anel antes, para que você não tenha que passar por essa cirurgia grande. Isso aqui, hoje em dia, é usado praticamente só quando a córnea já perdeu a transparência central. E a gente tem que submeter o paciente do ceratocone a uma troca da córnea. Tudo que o oftalmologista não quer
é assistir um quadro de ceratocone que evoluiu até o final sem ter tido oportunidade de tratamento. Se você não tratar o ceratocone, ele continua evoluindo, principalmente se você tiver entre 15 e 35 anos. Eu já vi alguns ceratocones evoluindo até os 42, embora não seja tão comum. Quando você for ao médico e tiver o diagnóstico de astigmatismo, ou se na sua família tiver história de ceratocone, procure fazer os exames adequados. Não faça só exame de óculos. Desconfie. Procure ter acesso ao diagnóstico precoce. Astigmatismo irregular, que mesmo com óculos não fica legal, não enxerga com nitidez. Astigmatismos que vão aumentando a cada visita no oftalmologista. Procure exames mais aprofundados. Existem diversos tipos de exame que a maioria dos oftalmologistas tem acesso, podem te oferecer, e isso vai proporcionar um diagnóstico precoce. Eu já fiz alguns vídeos aqui anteriormente falando sobre a diferenciação do astigmatismo benigno e possíveis causas de astigmatismo que merecem um tratamento específico, não só o uso de óculos ou lente de contato. Essa é uma dica. No caso do Paulo, que é o nosso herói de hoje, nosso personagem, foi indicado o uso de anéis intraestromais, aqueles anéis que eu te mostrei ali nos meus slides, porque se tratava de um caso de ceratocone de moderado a avançado. Não dava para tratar com óculos e não dava para tratar com lente de contato. Ele já vinha fazendo isso anteriormente há mais de um ano e não tinha sucesso nos tratamentos anteriores a que ele tinha tido acesso. Se você vem acompanhando os meus vídeos, tem observado que eu falo muito de diagnóstico precoce em doenças importantes, geralmente assintomáticas no começo, como é o caso do glaucoma. Também tem um componente genético. No ceratocone é a mesma coisa. É importantíssimo fazer o diagnóstico precocemente, ou pelo menos desconfiar da doença. Quando você for ao médico, converse com ele. Meu astigmatismo está aumentando, doutor. Por quê? Por que meu grau não para de subir? Por que com óculos eu ainda enxergo borrado? São sinais que mostram a necessidade de aprofundar. Porque se você tiver um diagnóstico precoce, diferentemente do Paulo, você não vai precisar, às vezes, ter acesso à cirurgia de anel. De repente, com uma cirurgia mais simples, como é o caso do crosslink, poderia ter sido resolvido. Em alguns casos, o crosslink diminui a curvatura, diminui o grau, e é uma cirurgia menos invasiva. A dica é diagnóstico precoce, tratamento precoce. Desconfie. Uma outra dica importante é que, na grande maioria das vezes, o uso de lente de contato não estabiliza a doença. O ceratocone pode continuar piorando, mesmo na presença de lentes de contato rígidas, como antigamente a gente pensava que desse resultado. Então, sempre que for ao oftalmologista, peça que ele faça exames detalhados para avaliar a possível progressão da doença, para que você possa ter acesso a tratamentos que interrompam essa piora. E agora, por fim, eu quero deixar algumas dicas importantes. Se você tem algum parente próximo com ceratocone, é importante que você faça exames para buscar algum indício dessa doença. Segundo, não coçar os olhos. A gente sabe que pessoas que têm predisposição a essa doença podem piorar ou até mesmo desencadear o início da doença com o simples ato de coçar os olhos. O atrito com a córnea pode desencadear a doença e provocar essa deformação. Pessoas que são alérgicas podem ter mais propensão a desenvolver o ceratocone, claro, desde que tenham predisposição ao ceratocone. Não é todo mundo que tem alergia que vai desenvolver ceratocone, mas uma grande parte das pessoas que têm ceratocone são alérgicos, podem ter rinite ou outros tipos de alergia que levam à necessidade de ficar coçando os olhos. Então isso também tem que ser tratado. O tratamento do olho seco
também diminui a coceira e isso faz com que você diminua o risco de dar o start na doença. São pequenas dicas, mas que podem te ajudar. E por fim, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que você possa ter aprendido com essas informações. Se você gostou desse vídeo, se foi útil, compartilhe com seus amigos, parentes, conhecidos, pessoas que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo. E com isso, seja mais um parceiro do nosso projeto de combate à cegueira. Eu peço que você também deixe aqui abaixo, nos comentários, suas dúvidas e sugestões dos novos conteúdos. Se ainda não assistiu essa nossa série das histórias do Massotti, assista e também diga aqui nos comentários qual foi o vídeo preferido, para que a gente faça mais conteúdos do seu interesse. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Até a próxima!